Como ganhar R$ 500 de dividendos com o Banco do Brasil em maio. Nós vamos ver o funcionamento da bola de neve com o Banco do Brasil, vamos ver quanto falta de dividendos para ser pago no ano e o Banco do Brasil está caro? A que preço eu topo comprar? Bem-vindo ao canal Top Ações, é importante seu like no vídeo, então não esqueça do like e também considere se inscrever no canal. Muitos de vocês assistem o canal recorrentemente, mas não se inscrevem, então se inscreva aí ativando o sino, tá? Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui na situação de crédito no Brasil que vem desacelerando. A gente vê a Febraban levantando aqui que o cenário de crescimento de crédito no Brasil vai cair de 14% para 7,9% em 2023. Esse levantamento é novo, já indica um decréscimo. Isso tudo aqui vem acontecendo, óbvio, por conta da inadimplência, mas muito mesmo após aquela questão da Americanas. Meio que deu um susto aí no mercado, nos bancos, que saíram aí por uma filtragem melhor a quem estão emprestando, né? Então, a gente vê que em 2023 a Genial levanta aqui que também teremos uma redução aqui em 8,3%. Então, é muito importante observar que o Banco do Brasil ele tem crédito muito forte no agro, e o agro não sofre com esse mesmo perigo. Se você sabe atuar no agro, você consegue aqui continuar crescendo ainda muito forte, como o Banco do Brasil deve continuar crescendo. Óbvio, não existe mágica, a situação de crédito no Brasil é difícil, mas ele consegue uma gordurinha maior no setor agro sim, né? Lembrando, né, que no mês passado nós tivemos aqui o levantamento da inadimplência voltando a crescer e as dívidas do Brasil, dos brasileiros também, e isso aqui deve continuar a cenários difíceis, pelo menos ainda no mês de maio. Vamos ver como vai ser o levantamento, não está nada fácil. E observando aqui os múltiplos dos bancos, a gente observa que mesmo o Bradesco e o Santander sofrendo muito nos seus balanços, nós temos ainda múltiplos muito interessantes, com PL e PVP bastante generosos, porque os bancos vêm sofrendo, as cotações também sofrem junto, né? Mas ainda assim, o Banco do Brasil está a um PVP mais barato nesse momento, seguido o mais caro aqui na verdade é o Itaú, que também vem apresentando bons resultados e tem uma forte crescimento aqui à frente. É um banco que está investindo bastante em crescer. Então os destaques aqui geralmente costumam ser Banco do Brasil e Itaú, enquanto o Bradesco e o Santander é na linha do preço, que estão bem baratos aí, né? A gente vê o valor intrínseco de Graham, que vai acabar refletindo o PL e o PVP. O Banco do Brasil tem uma margem de 166% e ainda nem lançou os resultados do ano, que devem vir forte. O Bradesco, nós temos aqui uma margem de 108%, muito descontado por conta, né, dos seus lucros aí estarem ameaçados. Lembrando que a vantagem do Bradesco aqui é a questão da Americana já estar provisionada. O Santander também aqui tem uma margem de 85% no valor intrínseco de Graham. Lembrando que o Santander já divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023. O Itaú, então, tem aqui 54,70% no valor intrínseco de Graham. Então podemos resumir da seguinte forma: Bradesco e Santander mais baratos por conta da dificuldade, principalmente com a inadimplência e margem a mercado, enquanto o Itaú é o menos barato por conta que ele tem aqui um crescimento e uma solidez em seus resultados, esperados mais à frente também, enquanto o Banco do Brasil ele tem o seu desconto por conta de ser uma estatal. Então, por mais que nós tenhamos visto os discursos melhorarem bastante, ele ainda não deixa de ser estatal e, de qualquer forma, exatamente pelos discursos terem melhorado, as ações vêm subindo. Na verdade, o discurso que melhorou foi da parte da CEO, né? Porque ela meio que contornou os discursos negativos dos políticos. Então nós já vamos ver a questão do dividendos, mas vamos ver aqui as cotações do Banco do Brasil, que nos mostram o cenário econômico. A gente vê, após a eleição do novo governo, as ações despencando, depois tentando estabelecer um fundo aqui exatamente em torno dos 33, um zigue-zague por aqui. E aí a eleição da nova CEO teve um discurso bem mais compatível com empresas de capital aberto, as ações dispararam, né? E aí depois deram uma recuada, nada a ver com política em específico e muito aqui a ver com o cenário econômico mesmo. Aí essa recuperação também é cenário econômico. Então é como se daqui para cá fosse um novo banco onde a ameaça talvez esteja mais controlada, né? Deste fundo aqui até esta recuperação pós nova presidente subiu 40,5%. Hoje a alta já está em 44 aqui, do fundo. É difícil a pessoa ter comprado tão no fundo assim, mas o desempenho
Mesmo quem comprou por aqui, tá muito bom. Então agora eu vou atualizar o preço que eu toparia que estar comprando no Banco do Brasil. Ao final do ano passado eu disse que compraria apenas aos 33 e melhor ainda aos 30, mas agora eu vou elevar um pouco esse preço, tá? Então não mais necessariamente aos 33 e aos 36 e pouco, 37, talvez eu já comece a comprar, que representa uma alta de 11%, tá? Não é tanto assim, é diante desse cenário que melhorou, inclusive a última vez que o banco bateu aqui os 36,60 e poucos, que eu gosto, já comecei a gostar mais, eu comprei ele aos 37 e pouquinho, até fiz um vídeo, mas eu comprei pouco. Então assim, não é que eu ainda vai encher o carrinho a esses preços, porque nós temos outras ações que eu tô mais de olho. Mas já é um preço que eu posso assim estar comprando. Vou continuar nos 33 para comprar mais pesado ainda nos 33. E óbvio, se um dia ele chegar a 30, que eu acho um pouco mais difícil, aí a gente compra mais pesado ainda, né? Lembrando que sempre a gente vai ajustando aqui pelos dividendos depois, que também vai mudando os números, né? Mas enfim, eu acho que 36,70 aqui é um preço que eu já possa comprar um pouco mais do Banco do Brasil, que representa uma quedinha aqui de quantos? Uma queda de quase 15%, né? Então é uma quedinha considerável e ainda assim eu não vou estar comprando a rodo, porque tem outras ações que eu estou um pouquinho mais de olho nesse momento. Então, falando dos dividendos que o Banco do Brasil deve anunciar em 2023, nós temos aqui o do primeiro trimestre, que foi anunciado em dia 24/2, já foi aqui 35 centavos, então esse aqui já foi. E agora em maio nós temos um anúncio dia 26/5 e outro dia 15/5, um referente ainda ao primeiro trimestre e o outro referente ao segundo trimestre. Então a gente vai precisar calcular o quanto ela possa estar pagando aqui referente a esses dois dividendos. Depois ela ainda continua com mais anúncios aí ao longo do ano, né? Encerrando inclusive lá no comecinho de 2024. A gente está falando do ano exercício. Sempre que for falar de dividendos, a gente tem que pensar no ano exercício, que é muito mais simples da gente entender a lógica, né? Senão fica bagunça. Então, o ano exercício sempre termina no finzinho do ano seguinte. Então, para entender para onde vai esse dividendo, a gente começa com o próprio guidance do banco. No ano passado, quando ele divulgou o guidance, eu fiquei mais ao topo do guidance deles do que no meio. Nessa vez eu vou manter o meio mesmo, né? Porque está um cenário um pouco difícil. Eu não acho que ele vai ter aqueles reajustes de guidance sempre acima. Eu acho que vai ser realmente difícil o ano. Ainda assim dá ótimos dividendos, tá? Então, como a gente pode ver, ó, o agro vai crescer muito. O agro a gente dá para entender que vai crescer. Empresa e pessoa física, ele também tem um bom crescimento aqui. A margem também indo muito bem. E as provisões também vão pesar um pouquinho aqui, com o lucro chegando a números muito interessantes, né? Bom, de qualquer forma, a gente vê aqui a XP prevendo um lucro de 8,1, crescimento de 23% no ano a ano, mas um declínio aqui em relação ao quarto trimestre de 2022. E eu também tenho uma linha base onde eu acredito que os dois primeiros trimestres vão ser mais fracos que os dois trimestres posteriores do segundo semestre. Então, eu acredito em resultados crescentes aqui no Banco do Brasil. Então, os dividendos de agora vão ser um pouco menores. E aí a gente vai conseguir entender o quanto dividendo a gente ganha agora, reinvestindo esse dividendo, para quanto vai esse dividendo. Então, observando aqui os números do Banco do Brasil, ele terá um lucro então previsto de 35 bilhões, que daria em média de 8,75 por trimestre, mas não vai ser linear, a gente já vai ver isso. Lucro por ação de 12,21, dividendo de 4,89, yield de 11,4. Na base do lucro aqui de maio, para a gente entender quanto pode vir de dividendos, nós temos que entender o lucro do primeiro e do segundo trimestre, já que tem metade de dividendo aí aproximadamente para cada, né, trimestre. Então, a gente pode estabelecer um lucro médio aqui de 8,35, onde o primeiro vai ser um trimestre mais difícil que o segundo, depois vai melhorar e assim vai melhorando ao longo dos próximos. Nós teríamos então um lucro por ação de 2,91, um dividend yield aqui, um dividendo de 1,17, um dividend yield de 2,7% nesses anúncios então de dia 15 e dia 25, ambos de maio, tá? Então 2,7 nesses dois anúncios aqui seria a minha premissa inicial. Lembrando que o Banco do Brasil já pagou 0,8 de dividendo, 35 centavos, né? Falta então pagar 4,53 no ano, 10,6 no ano exercício. Em maio, então, viria 1,17 na teoria, 2,7 de yield, ainda faltaria então 3,37 e 7,9 de dividendo. E vale destacar Americanas, onde o Banco do Brasil provisionou apenas 50% e falta ele provisionar mais 50%, que daria 28 centavos por ação de possível impacto. Isso se ele resolver provisionar os 50%, e isso se ele resolver provisionar os 50% e tirar tudo isso do dividendo, né, que daria 0,6.
Mas se por um acaso 50% vier do dividendo e 50% vier de lucro, de algum outro lugar que ele consiga estabelecer isso, diminuiria, por exemplo, então 0,3%. Então a gente não consegue prever o quanto pode tirar a Americanas da gente. O fato é que, no máximo, a Americana nos tira 0,6 no pior dos cenários, ele provisionando tudo o restante e ainda por cima tirando tudo do dividendo. E lembrando que em algum momento isso aqui também pode ser revertido, né? Mesmo que parcialmente aí, né? Então vamos ver como que a pessoa faz para ter aqui R$ 500 de dividendos em maio com o Banco do Brasil. Para isso ela teria que ter nas datas de anúncio 429 ações, que dariam um valor investido de 18.387 ao valor da cotação, né, de hoje aqui. Ela poderia usar esse dividendo para comprar mais 11,7 ações, arredondando para cima, 12 ações, e aí então ela conseguiria um novo total de dividendo de ações de 441 ações. Com isso, ela então estaria no próximo anúncio de dividendos potencialmente ganhando 536 dividendos. Olha como houve um crescimento de 7,1%, porque ela reinvestiu dividendos, né? Comprou mais 12 ações, também porque nós tivemos aqui um crescimento. Lembra que cada trimestre nós vamos crescer um pouquinho o resultado? Então olha que legal, R$ 500 em maio e depois no próximo anúncio 536, e aí nos próximos ainda vão aumentar mais. Se você reinvestir os dividendos, mais ainda vai aumentar. Na mesma conta dos R$ 1.000, a pessoa teria que ter 858 ações, né? 36.734, compraria mais 24 ações e no próximo anúncio ela já ganharia então R$ 1.071 aqui de dividendos, então aumentou R$ 71. No cenário de 2.640, que seriam 2 salários mínimos, a pessoa teria que ter então 2.274 ações, ela compraria mais 62 ações e no próximo anúncio então ela receberia R$ 2.826, teria também, em ambos os casos aqui todos, né, 7,1% de aumento aqui nos dividendos, apenas reinvestindo dividendos esperando o Banco do Brasil crescer o lucro. É o que acontece na renda variável, ações crescem os dividendos, não necessariamente todo anúncio, mas obviamente no longo prazo elas vão crescer e você reinveste dividendos também consegue fazer crescer e aí funciona a bola de neve. Lembrando que isso é uma estimativa, não é garantias que vai acontecer e a gente não deve focar muito no dividendo do curto prazo. Lembrando que tem até Americanas e outros ruídos podem acontecer. Sempre foque no longo prazo, sempre foque na questão do que acontece com as ações quando a gente reinveste os dividendos e também com o próprio crescimento que as próprias empresas têm aí, né? Considere se tornar membro do canal, você apoia muito, ajuda muito o canal e também tem acesso aqui ao mapa de dinheiro inteligente, aos preços, tetos e dividendos que eu prevejo para essas empresas. Lembrando que são estudos e não garantias, mas eu acho que vale a pena você conferir e você está ajudando muito o canal, lembre-se disso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!